A justiça do Espírito Santo é a pior justiça do Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem dolorido, um tema difícil, que é a alienação parental. E o Ednardo viveu isso na pele. Ele chama de holocausto afetivo. A alienação parental é um verdadeiro holocausto afetivo que está simplesmente aí detonando a vida de muitos pais aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Aí os advogados e advogadas, que são na maioria dos casos mercenários, e eu te falo tranquilamente, 95% dos advogados é tudo mercenário. Sim. Eu digo que eu sinto muito por estar expondo o caso, mas faz parte do meu propósito. Então eu estou aqui cumprindo o meu propósito de mostrar para a sociedade aquilo que é a minha maior dor e que pode ser a dor de muitos pais, inclusive pode ser a causa de muitos casos de feminicídio, acredito eu. Mas se a polícia deixa, a polícia está errada, porque não pode, a lei diz que não pode. Existem várias formas de ocorrer essa alienação parental. A pior é que a mãe ou o pai acha que está punindo a pessoa e está punindo os filhos. Os próprios filhos, exatamente. Primeiro que uma alienação parental, ela pode ocorrer dentro de um relacionamento, não necessariamente depois que você se separa. Nesse momento também eu me senti ali excluído de exercer a minha paternidade. Pensão é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Geralmente é isso aí. Eu vejo assim, a justiça hoje perdi completamente a confiança. Você sabe? consegue explicar melhor o que é essa mentira protetiva, né? E ele chegava a afirmar assim, Lia, pai, a minha mãe, ela não é uma mãe. Ela é do mal, pai. Eu criei um canal chamado Arapuca, que é o maior canal do mundo sobre alienação parental. E aí eu entro com o conceito de alienação parental institucional. Eu mesmo denunciei um promotor de justiça lá na corregedoria, não fizeram nada. Eles ganham mais de 50 mil reais por mês, em média. A média de salário lá, tem 20 promotores lá que ganham mais de 100 mil por mês. Os caras não conseguem levantar a bunda da cadeira e investigar um caso, pô. Os seus filhos, eles ficam sendo órfãos de pai vivo. Isso. O que você me fala dessa alienação parental e o luto? Que você escreveu o livro, né? Como superar o luto com a hipnose. Você acha que tem a ver a alienação parental com o luto também? Tem tudo a ver. As mesmas fases do luto, que são 5, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, são exatamente as mesmas de uma alienação parental. Eu quero, Lia, mostrar que a alienação parental é uma dor real. Ela é uma dor tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente ela traz consequências seríssimas na vida da criança. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Respira Fundo. E hoje eu estou aqui com um convidado extraordinário, que é terapeuta e escritor do livro Como Superar o Luto com a Hipnose, Ednardo Passo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem dolorido, um tema difícil, que é a alienação parental. E o Ednardo viveu isso na pele. Ele chama de holocausto afetivo. Ednardo, muito obrigado por abrir esse canal, esse espaço para falar sobre isso. Eu creio que é um tema necessário e muito urgente. Com certeza, Lia. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui, sendo voz de milhares de pais no Brasil inteiro, e é exatamente isso que eu penso. A alienação parental é um verdadeiro holocausto afetivo que está simplesmente aí detonando a vida de muitos pais aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Então eu te agradeço, né? Acho que ninguém é melhor que você, uma jornalista, terapeuta, psicanalista, autora de um livro magnífico. Então, acho que tudo é sistêmico, né? Se nós estamos aqui levando essa mensagem, né, podendo falar de alienação parental, acredito que a nossa mensagem vai chegar em muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Inclusive, eu queria ter tido acesso a isso antes, né? Porque quantos pais aí, né, estão passando por isso e sobrecarregando os filhos, né, Ednardo? E a gente só dá valor, Lia, quando acontece com a gente. Quando é com outro, a gente não tá nem, a gente vai levando, a gente até olha, tem um pouquinho de empatia, mas quando é com você é diferente.
Aí que vem à tona suas dores, seus traumas, seus bloqueios. E os terapeutas, né, Dinardo, os mais capacitados, na minha visão, na minha opinião, são aqueles que realmente já passaram por situações, superaram, então eles têm uma afinidade maior para lidar com isso, né, com o outro. Eu queria já começar te fazendo uma pergunta aqui. Antes da gente falar das consequências, que eu vou querer saber, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Eu separei uma pergunta aqui, Dinardo, porque eu quero que você me conte um pouco sobre o começo, tá? Como que deu a sua separação? Em que momento você percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado? Ótimo, já vou te responder essa pergunta. Só que antes, Lia, eu queria fazer aqui uma declaração de amor. Uma declaração de amor à minha primeira esposa e também à minha segunda esposa. Uai, você pergunta, como assim? Você tem duas Como assim? esposas? Eu aprendi, Lia, numa terapia chamada constelação familiar, que é muito legal você se referir à sua ex-esposa ou à ex-companheira. Se Sim, você teve mais de uma, a primeira, a segunda, a terceira, porque ela sempre vai ser a sua ex-esposa. Então é um jeito carinhoso de você se referir a ela. Então, entendi. logo na sua fala, você já consegue demonstrar isso. Então, quando eu me refiro à minha primeira esposa, Uhum, é uma pessoa com quem eu tive um filho em um sim. relacionamento de 10 anos. E quando eu me refiro à minha segunda esposa, é uma pessoa com quem eu também vivi 10 anos. Sou viciado em relacionamento de 10 anos. E tive 2 filhos com ela. E foi nesse segundo relacionamento que aconteceu essa questão de alienação parental. Então eu Sim, quero dizer que, além de declarar o meu amor por elas terem me dado os presentes mais maravilhosos que eu poderia ter recebido na vida, sim, eu digo que eu sinto muito por estar expondo o caso, mas faz parte do meu propósito. Então eu estou aqui cumprindo o meu propósito de sim. mostrar para a sociedade aquilo que é a minha maior dor e que pode ser a dor de muitos pais, inclusive pode ser a causa de muitos casos de feminicídio, acredito eu. Uhum, E vou respondendo agora a sua pergunta, a questão da separação, né? Como que sim, aconteceu? Primeiro que uma alienação parental, ela pode ocorrer dentro de um relacionamento, não necessariamente depois que você se exatamente. separa. Numa exclusão, na escolha dos padrinhos ali do filho, às vezes a pessoa não deixa o outro fazer parte, não deixa participar. Existem várias formas de ocorrer uma alienação parental antes da separação. Mas no meu caso, Desautorizar um pai desautorizar, também é isso, né? tomar decisões sem consultar o outro, Uhum. entende? Então existem várias formas de ocorrer essa alienação Ficar parental. perguntando, você gosta mais de mamãe ou do papai? Isso, colocando um contra o outro, isso acaba Uhum. confundindo a cabecinha da criança. Mas no meu caso ficou mais acentuado depois da separação. Sim, Então eu estava num relacionamento onde eu não estava feliz, não me sentia amado, não me sentia respeitado, e eu decidi encerrar aquele relacionamento de 10 anos. Só que na época que eu tomei essa decisão, a minha segunda esposa, ela estava grávida, né, do meu filho mais novo, e eu entendi que não era o momento de encerrar um relacionamento ali com ela estando grávida. Então eu esperei ela ter o bebê, consegui no meu serviço tirar 5 meses de licença. ó. Como assim? Só fazer um parênteses para o pessoal entender. Eu emendei 2 férias, tá? Uhum. Então, por exemplo, no serviço público, você consegue pegar uma férias ali em dezembro, Sim, depois uma em janeiro, e tirei 20 dias de licença paternidade e tinha direito a uma licença capacitação de 3 meses. Então, eu juntei tudo, no total, ele fiquei 5 meses ajudando a cuidar. sim. Então, e depois disso veio a pandemia. Meu filho nasceu em outubro de 2019. Então veio a pandemia, eu fiquei lá morando com eles, né? Até o meu filhinho fazer 1 ano. Então, foi muito bom. E aí, passou esse período, passou a gravidez, passou esse 1 ano que eu ajudei a cuidar, e eu já tinha decidido no meu coração separar. E aí, quando eu decidi separar, aí que começou, ou que começaram os problemas. E aí, Lia, se você pegar hoje a lei de alienação parental, que é a lei 12.318/2010, lá vai ter escrito tecnicamente quais são os casos de alienação parental. Só que na prática, muitas vezes é uma coisa mais velada. Eu vou me referir à mulher porque a maioria dos casos de alienação parental são mulheres, mas pode ocorrer com homens também, tá? Uhum. E no meu caso também eu me coloco como uma vítima de alienação parental. Eu não quero aqui ficar com um discurso vitimista, Uhum. mas eu peço a permissão aqui sua e dos nossos ouvintes para que eu me coloque no lugar de vítima, porque é assim que eu me vejo, como uma vítima do sistema, uma vítima de uma alienação parental. Então, quando começaram ali os atos, as atitudes que eu comecei a perceber que estavam caracterizando a alienação parental, foi de um jeito assim sutil, velado. Então, por exemplo, às vezes eu ligava para falar com meu filho,
Ah, ele tá dormindo, ele não pode atender. Ok. Você liga no outro dia. Ah, ele tá lá na rua brincando com os coleguinhas. Mais um dia, ok. Você liga novamente. Ah, hoje ele tá lá na festinha de não sei quem. Hoje é o chá de não sei quem. Sempre tem alguma coisa e o pai nunca é a prioridade. E assim vai acontecendo. E é claro que uma vez ou outra você consegue falar, só que nisso você vai perdendo a conexão que você tem com seu filho. Você vai perdendo a conexão com a criança. Foram assim por 4 meses, até que chegou o momento eu falei assim, não, a partir de hoje eu quero falar com meu filho, a gente vai ter que ter aí um jeito de falar. Corri na justiça, homologuei um acordo judicial e pedi para que fosse incluída a seguinte cláusula: obrigação da genitora de realizar videochamadas pelo menos uma vez por semana. Só que você acha que E essas. pouco ainda, né? Uma vez por Pouco, semana é mas o pouco. que eu entendia? Eu entendia que ela tem a rotina dela, de mãe, né? Tem que cuidar das crianças, tem que trabalhar fora e tudo mais. Então eu entendia ser razoável pelo menos uma vez por semana. Uhum. Mas percebe que é uma coisa que, se você coloca como obrigação, acaba não acontecendo. É uma coisa que deveria fluir naturalmente, percebe? E esse foi um dos meus maiores aprendizados. E aí, depois que eu coloquei isso lá na. E o pior é que a mãe ou o pai acha que está punindo a pessoa e está punindo os filhos, né? Os próprios filhos, exatamente. Só que veja bem, Lia, de janeiro, a gente separou em janeiro de 2021. De janeiro até abril de 2021, eu fiquei praticamente impedido de falar com os meus filhos, porque sempre era uma desculpa. Corri lá, homologuei o acordo. Eu consegui homologar o acordo somente em junho. Nossa. Então, da separação até começar a valer o acordo, foram 6 meses. Só que no final daqueles 4 meses, esses 4 meses coincidiram com o final do período do lockdown da pandemia. Logo que liberou para eu falar com eles presencialmente, para eu fazer uma visitação, eu entrei em contato. E eu lembro até as datas, Lia. Assim, durante aquela semana eu fui pedindo autorização para ver meus filhos, né? Quando chegou no dia 23 de abril de 2021, você pode pegar o calendário aí e conferir se você quiser, deu uma sexta-feira. Eu falei, e quanto à nossa filha, eu posso levar ela para BH? Eu tava doido para trazer ela, porque os meninos estavam de pandemia, em casa, um tédio total. E eu já tinha combinado de levar minha filha. Sim. E aí eu falei, posso levar ela? Ou a nossa filha, né? Até me policiar aqui para não chamar de minha, mas de nossa, né? Posso levar a nossa filha para BH? Ok. Isso na sexta-feira, dia 23 de abril. Eu aluguei um carro, chamei meu irmão e meu filho mais velho para ir comigo. Alugamos um carro, viajamos 380 quilômetros de Belo Horizonte até o município lá do interior do Espírito Santo, onde aconteceu isso, município de Una. E aí, quando chegamos lá, não consegui falar com a minha filha. Cheguei lá na residência das crianças. Na época, não tinha nenhum impedimento jurídico ou legal para que eu podia chegar lá a hora que eu quiser. Quando eu chego lá, eles não estavam em casa. Aí o que eu fiz? Eu sabia mais ou menos onde era ali a rede de apoio, familiares e tudo. Fui na casa de uma tia, onde eu tinha praticamente certeza que ela estava, né? Quando eu chego lá, eles estavam no churrasquinho, fazendo ali, tomando uma cervejinha no churrasquinho. Só que ela não deixou eu pegar minha filha. Então já começou aí, entende? Aí eu falei, não, mas qual que é o problema? Ela falou assim, mas você não avisou que vinha? Eu falei, mas você me deu ok ontem que eu podia levá-la para BH. Só que na cabeça dela, ela queria, sei lá, que eu talvez fosse mais formal, que tivesse avisado que iria pegá-la, mas já estava meio que tudo assim pré-combinado, né? Ou seja, um pai que viaja 380 quilômetros, aluga um carro, gasta tempo, dinheiro e energia para cruzar um estado e ver o filho, eu fui tratado dessa forma. E aí começou a confusão, porque chegou lá, a tia dela, completamente bêbada, começou a não deixar eu falar com as crianças. Falei, não, você não vai levar, não. Eu falei, é minha filha, ué. Eu falei, então posso levá-la pelo menos na lanchonete para ela lanchar comigo? Isso depois daquele tempão da pandemia. Nossa. E aí fui impedido até mesmo de levar a minha filha numa lanchonete. Aí nisso eu liguei para o conselho tutelar, fiz o registro. O conselho tutelar nesse primeiro momento não compareceu lá. Disseram que era com a polícia militar, porque tinha uma tia bêbada. Liguei para a polícia militar, não, você tem que ver isso com o conselho tutelar, porque envolve criança. Ficou um ping-pong, né? Um jogando pro outro. Aí tudo bem. Dormimos, né? Então, pra você ver, ela me deu ok na sexta-feira. No sábado, que foi dia 24 de abril, foi esse episódio. Mas ela falava por que não deixar você ver? Aí é uma questão dela, né?
Eu acredito que o medo de perder os filhos, alguma coisa assim, ou sendo mais direto e objetivo, isso é um ato de alienação parental. Uhum. Não havia naquele momento nenhum impedimento legal ou jurídico que me impedisse de ter acesso aos meus filhos. No dia seguinte, que foi o dia 25 de abril, eu acionei o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar esteve lá. E aí, chegando lá, em vez do Conselho Tutelar tomar uma providência, se eu estava ali naquela ocasião para buscar a minha filha e não tinha nenhum impedimento, Uhum. eu não poderia ter sido impedido de exercer ali a minha autoridade Sim. parental, né, de pai, o meu pátrio poder, né, vamos dizer assim. E aí, o que o Conselho Tutelar fez? Fizeram um registro, né, até deixaram uma orientação lá para que a mãe não fizesse esse tipo de atitude, mas nenhuma providência foi tomada em relação à minha presença ali. Ou seja, eu voltei para casa de mãos vazias. Eu não levei a minha filha nesse dia. Então, eu já tinha sido proibido de falar com meus filhos durante 4 meses, né? Corri na justiça, homologuei o acordo. E entre esses 4 meses e o acordo, né, que só foi sair em junho, aconteceu esse fato. Então, registrei ata notarial, diz o que aconteceu. Uhum. Aí, gravei um vídeo dessa tia-avó bêbada que estava lá impedindo o próprio pai de falar com as crianças, né? E o fato é que, assim, depois disso, não foi feita muita coisa não, sabe? Aí que entra a questão que o homem não tem muita voz no sistema, sabe? E assim começou os atos de alienação parental. Depois disso, só foi piorando. Mesmo com o acordo judicial, eu também não conseguia ter pleno acesso, ter pleno contato, ou seja, havia ali um descumprimento de acordo judicial, só que é muito difícil para o homem provar isso na prática. Você não consegue muito bem ali, sabe? Entendi. E assim começou toda a confusão, digamos assim, né? Toda a separação conturbada foi por isso. Foi por eu não Entendi. ter, digamos assim, esse livre acesso ali de ter contato com os meus filhos, né? Este caso foi o primeiro? Foi quando você identificou que estava vivendo uma alienação parental ou teve uma outra situação que você se tocou e falou, eu estou vivendo uma alienação parental? Foi esse específico ou tiveram outros? Então, voltando um pouco no passado, eu comecei a perceber que tiveram episódios, inclusive quando eu denunciei esses casos de alienação parental na promotoria da cidade, a promotoria chamou essa mãe para ouvi-la e ela mesma, nas palavras dela, relatou um episódio em que eu supostamente teria agido com um abuso de autoridade ou com agressividade Uhum. ao denunciá-la na delegacia, isso antes da nossa separação, quando a nossa filha tinha acabado de nascer. E aí eu vou te contar o caso qual que foi. A gente tinha ido para uma cidade vizinha, em Manhuaçu, para ser mais específico, que lá é meio que um polo assim de saúde, para você fazer exames e tal. A gente tinha ido fazer um exame da nossa filha e estávamos dentro do carro e ela, por algum motivo, começou a chamar a minha filha de putinha. Nossa. Putinha, putinha, putinha. Eu falei, não, pode parar com isso. Por que você está chamando a criança de putinha? Isso ela contando para o promotor de justiça, tá? E aí eu falei, olha, se você não parar com isso... Qual a idade da sua filha na época? Ela era bebê, ela era recém-nascida, ela não tinha compreensão. Só que aquilo não fazia sentido. Eu era o pai, estava presente, eu não podia admitir aquilo, Não, claro que não, mas qual a entende? razão dela, Pois é, dessa agressividade com a menina? exato. Aí eu falei o seguinte, olha, se você não parar, eu vou pegar o carro e a gente vai ali na delegacia, eu vou dar uma queixa contra você. E foi assim feito. Eu cheguei na delegacia lá, né, passando perto do quartel da Polícia Militar, Uhum. e o policial falou, não, cara, deixa isso para lá, não sei o quê, é bobeira e tudo mais. E olha que interessante, isso foi relatado por ela para o promotor de justiça, que não fez absolutamente nada. São muito despreparados, né? Não chamou atenção, não fez nada. Ele simplesmente ignorou, e aí eu saio como errado da história, porque eu cometi um exagero, né? Eu fui lá dar uma queixa de algo que poderia ser relevado, algo muito simples. Mas aquilo, na minha concepção, foi uma forma de violência contra a criança. Com certeza. Então, esse é um dos casos anteriormente que aconteceu, que eu entendo que... Ainda não tinha o menino. Não, meu filho foi nascer somente depois. Tem 6 anos de diferença de um para o outro, Entendi. sabe? Mas ali você já tinha percebido essa situação de alienação parental ou não? Sim, um outro momento também que eu posso relatar, minha filhinha, a nossa filhinha já tinha 4 anos de idade, e elas foram paradas numa blitz da Polícia Militar, e nessa blitz foi feita uma multa, apreendeu a carteira dela e tudo, só que a polícia fez a multa de transportar pessoa na garupa. Só que, veja, era uma criança. Pelo Código de Trânsito, você não pode transportar uma criança
com menos... Na época era 7 anos, depois o CONTRAN mudou essa regra para 10 anos. Hoje a idade é 10. Você não pode colocar numa moto uma criança com menos de 10 anos. E aí, só que veja, a polícia não fez essa multa, ela fez a multa por transportar pessoa. Existem duas multas diferentes, uma por transportar a pessoa na garagem, sem capacete, tá? Nossa. E outra multa diferente por transportar a criança. Então o policial optou por abrandar a situação, vamos dizer assim. Só que na época ela tirou uma foto da minha filha, da nossa filha, né? Ela tinha que comprar o capacete e mandou aquela foto como se tivesse resolvido o problema. Eu falei, olha, o problema não está resolvido. Continua errado, não é colocar o capacete na criança e sair andando por aí. Ah, mas a polícia deixa. Mas se a polícia deixa, a polícia está errada, porque não pode, a lei diz que não pode. Percebe? Então, nesse momento também eu me senti ali excluído de exercer a minha paternidade. Então, esse é mais um exemplo de caso que eu me senti excluído, mesmo estando naquele relacionamento, sabe? Mas o que foi, assim, piorando mesmo foi depois da separação. E me fala aqui, Ednardo, que essa é uma parte muito sensível, né? Essas coisas que você já falou aí, geralmente, né, o que eu percebo enquanto analista, terapeuta, e até mesmo situações que eu já vivi, a grande maioria, né, talvez por isso você está tendo essa grande dificuldade, porque a grande maioria são as mães ficam com os filhos e os pais não querem saber, na grande maioria das vezes. É o abandono afetivo. Um abandono afetivo, até mesmo financeiro. É aquela luta para pagar uma pensão e toda hora estão pedindo para baixar e acha que o filho não come, não bebe, não faz nada. E acha que está dando dinheiro para a esposa, para a ex-esposa, no caso. Então, isso eu vejo corriqueiramente acontecer com as mulheres. O seu caso, você considera que é uma exceção ou você acha que tem acontecido muito isso com os homens também? Ou por ser uma exceção, você está sendo tratado dessa forma? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, primeiro, como terapeuta também, é o que mais eu escuto falar, que tudo que a mulher queria após a separação era um pai presente na vida do filho. Isso. E muitos nem pagam pensão. Ou seja, você tem que olhar tanto a questão do abandono afetivo quanto a questão do abandono material. O ideal é que, assim, ó, o casal separou, ambos os pais doem ali o seu amor, seu afeto, sua presença para aquele filho e também dividam as despesas, se for o caso, ou que um pague pensão para o outro. Eu sou contra, por exemplo, essa ideia de pensão. A pensão é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Geralmente é isso aí. Eu gosto muito daquela ideia. Cara, separou? Olha ali para as despesas do filho. Sim. Ah, deu R$2.000 por mês? 1.000 para cada um. Eu acho que assim é mais justo. Então, eu assim, não vejo meu caso como exceção não, sabe, Lia? Até porque quando eu procurei a justiça para homologar os acordos e estabelecer obrigações para que fossem cumpridas, elas não foram, sabe? Então, eu vejo assim, a justiça hoje perdi completamente a confiança. Você sabe? consegue explicar melhor o que é essa mentira protetiva, né? No caso, você falou que homologou, que foi atrás, e mesmo assim ela continuou não deixando você ter o acesso, ela não cumpriu o combinado. Isso. Só que ela não cumprindo o combinado, o que acontece? Eu, obviamente, me tornei um cara mais agressivo, porque eu estava cobrando pelo meu direito de pai. Se você leu lá o Código Civil, você vai ver que tem obrigações civis da pessoa de deixar com que aquela criança tenha acesso a ambos os pais. E o que isso afetou diretamente a sua vida? Assim, você pode narrar melhor, especificar assim, o que te atrapalhou? Então, por exemplo, deixa eu só citar uma outra lei aqui que fala sobre isso, que é o Decreto Federal 99.710, de 21 de novembro de 1990. Quase virando advogada, hein? Artigo 9º, item 3. Diz que toda criança filha de pais separados tem direito de ter contato com ambos os pais. Sim. Isso é um direito da criança. E esse decreto, ele faz parte de um tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Então, quando eu estava ali cobrando daquela mãe, da minha segunda esposa, Sim. esse contato com os meus filhos, eu não estava cometendo nenhum abuso. Eu não estava sendo agressivo, porque eu estava cobrando o que é meu direito. Sim. Talvez eu tenha me excedido ali na forma de cobrar, e reconheço que algumas vezes eu me excedi, peço perdão por isso, mas isso não invalida ou diminui meu direito de ser pai, e nem tira o direito dos nossos filhos. Sim, você separou dela e não dos filhos. Exato. E aqui eu trago ainda um outro elemento jurídico, que é o artigo 188 do Código Civil. Não comete ato ilícito aquele que age em legítima defesa dos seus direitos.
Então, se eu estou agindo ali em legítima defesa dos meus direitos, eu não estou cometendo ilícito, estou cobrando o que é meu de direito. Sim. Só que essas cobranças foram apresentadas lá na delegacia, na polícia, onde mais quer que seja, como se eu fosse um cara agressivo, que eu estava querendo perseguir ela. Em momento algum, eu fui considerado como pai que queria só fazer uma ligação, dizer um boa noite. Um pai que quer ligar e dizer eu te amo, era só isso que eu queria, eu só queria ser pai. Eu não queria atormentar a vida dela. Percebe a diferença? Sim. Só que a narrativa que os advogados lá da outra parte, né, apresentavam foi essa, de que eu era um cara agressivo, que eu estava perseguindo ela, que eu era stalker. Eu respondi processo por isso. Daí que vem a questão da mentira protetiva. Você pode colocar aquela imagem daquele diálogo? Aqui, eu considero que isso aí, Lia, foi o pior dia da minha vida. Pior dia da minha vida. Isso aí é um diálogo que eu tive, tá vendo? Dia 4/10 de 2021. Bom dia. A partir de que dia a nossa filha estará liberada para buscar ela para viajar com meu irmão? Lembra aquele outro episódio que eu narrei tinha sido em abril, já tinha acontecido. Aí marquei novamente a data. Olha aqui a resposta. Ela marcou comigo no dia 15/10. Só que o que aconteceu entre o dia 4/10 e o dia 15/10? Eu tomei conhecimento que ela estava indo para uma balada e que nossos filhos iriam dormir na casa de um coleguinha lá. O que eu já acho inadequado, porque o nosso filho pequenininho devia ter uns 3 aninhos e a nossa filha tinha ali uns 8 para 10 anos. Em 2021, ela nasceu em 2013. Ela tinha 8 anos. Então, assim, eu como pai, aí vem a questão da alienação parental. Eu entendo que é inadequado você deixar um filho nessa idade dormir na casa. Isso. Então. Para ir para balada. Só que quando eu fui lá no Conselho Tutelar e denunciei, aí eu tô errado porque eu tô perseguindo a mãe, eu não tô preocupado com a criança. Percebe? Então a narrativa que se leva lá para frente, para as autoridades, ela tem que ser melhor analisada. Eu estava preocupado ali com o bem-estar dos meus filhos. Eu não concordo com isso, não concordava, não concordo e jamais concordarei. É o meu posicionamento. Até porque você nem conhecia a casa onde eles iam ficar, né? Exato. Era. Posteriormente, eu descobri, liguei para a pessoa e a pessoa desligou na minha cara. Tanto que depois eu fui lá, na casa da pessoa, e ela chamou a polícia para mim. Que aqui daria uma outra confusão também. Mas o que acontece? Por eu ter denunciado ela no Conselho Tutelar, quando chegou no dia 15/10, que é o dia que ela tinha combinado comigo, e que eu viajei mais 380 quilômetros para ir lá, porque o meu irmão ia viajar com a nossa filha para a praia, a gente já tinha autorizado e tudo, então já estava tudo combinado. Quando eu chego lá, adivinha o que aconteceu? Ela não deixou falar com as crianças. Trancou as crianças dentro de casa e falou para a babá, não deixa ela entrar e não abre o portão. E escondeu a chave. E isso, depois de eu ter viajado, dia 15/10, se eu não me engano, foi uma sexta-feira. Eu fazendo faculdade na UFMG, deixei meu trabalho, larguei tudo para viajar, para poder buscar a nossa filha. Quando eu chego lá, depois de viajar a madrugada inteira, cansado, com sono, celular descarregado, aí ela vira para mim e fala, você não vai levar ela, porque ela estava se vingando da denúncia que eu tinha feito. Então percebe como também a dinâmica ali, a relação ali conflituosa entre os pais afeta a criança, né? E aí eu assumo a minha parcela de responsabilidade também em 50%, mas no ponto de vista daquilo que eu entendo ser meu direito, você vê, estava combinado ali aquela data. E aí, Lia, o que acontece? Ela pegou, foi pro serviço dela e eu ali tentando falar com as crianças. Eu liguei para a polícia militar 5 vezes. E eu discutindo lá, o policial tá vendo aqui um descumprimento de acordo, porque é meu dia de visitação, eu combinei a data com ela, vocês têm que vir fazer um boletim. Não foram. Liguei 5 vezes. Aí, na última conversa, o policial falou, olha, você tem que acionar o Conselho Tutelar. Acionei o Conselho Tutelar foi lá, chegou no portão, viu lá que o portão estava trancado. Sabe o que eles fizeram? Nada. Falou assim, o portão está trancado, realmente, você tem que entrar na justiça. Então, assim, é sempre um passando a bola para o outro, né? Ou seja, não tive apoio da Polícia Militar, não tive apoio ali do Conselho Tutelar. Na época, liguei para a advogada que havia homologado o nosso acordo, né? Se ela tinha combinado a data comigo. E as crianças que deveriam ser prioridade nunca são. Né? Nunca são. E aí vai escutando. O que aconteceu? Aí a minha advogada, assim, ela foi dando lá umas dicas e tudo, mas também não resolvia nada. Aí eu falei, olha, doutor, eu vou lá no serviço dela, porque eu quero ver meus meninos. Ela trancou as crianças dentro de casa. E aí, quando eu fui no serviço dela, isso foi considerado também como se eu estivesse perseguindo ela. Só que, veja, eu não estava ali para infernizar a vida de ninguém, eu só queria falar com os meus filhos.
E aí, quando eu cheguei lá no serviço dela, eu falei, olha, eu vim buscar a nossa filha, que ela vai viajar com meu irmão. Eu falei, não, você não vai levar ela. E aí, naquele momento, como ela estava no trabalho, ela falou, olha, eu não posso conversar com você agora porque eu estou no trabalho. Não custava nada parar ali 5, 10 minutos pra gente resolver. Mas como ela estava se vingando da minha atitude, aí eu falei, então tá bom, que horas que você vai conversar comigo? Na hora do meu almoço, meio-dia. Aí, Lia, depois de eu ter viajado a madrugada inteira, fiquei ainda das 8 da manhã, cheguei no serviço dela por volta de umas 9, 9h30, fiquei de 9h30 até meio-dia esperando ela para poder saber a situação da nossa filha. Quando deu esse horário, ela entrou no carro da chefe dela, entrou no carro e sem me dar satisfação. Eu peguei, me aproximei do carro e bati no vidro. Essa batida que eu dei no vidro consta no boletim de ocorrência que eu dei socos no vidro. E ela tem a chefe dela como testemunha. Então, olha, será que realmente eu estava dando soco no vidro? Será que eu sou esse monstro? Será que eu estava errado em ir lá no serviço dela? Será que só eu errei nessa história? Será que é errado um pai querer ser pai? E tudo bem, tipo assim, né? Vamos supor que eu esteja errado. Se ir no trabalho dela, realmente, vamos supor que eu passei dos limites um pouquinho. Mas e as crianças que eu deveria ter visto ali na data que ela combinou comigo? Será que ninguém faz nada? Será que o Poder Judiciário não pode fazer nada? Será que o Conselho Tutelar, nessa data, ele lavrou uma ocorrência dizendo que o presidente do Conselho Tutelar esteve lá e constatou que o portão estava trancado? Você acha que foi feito esse documento? Não. Não fez. Então, aí eu coloco a questão da parcialidade. Muitas vezes, a própria polícia militar, o Conselho Tutelar, numa situação de alienação parental, eles são parciais. Geralmente, eles puxam a sardinha para o lado da mulher. Então, esse ali foi o pior dia da minha vida. Por quê? Porque depois desse dia todo, quando foi exatamente às 13h44 da tarde, ela ligou para o filho dela, que é o meu ex-enteado, vamos dizer assim, que é um filho que ela tem de outro relacionamento, na época ele já era maior de idade, e pediu para que ele abrisse o portão. Ele abriu o portão e eu finalmente pude dar um abraço aos meus filhos. Só que naquele momento, eu xinguei ele todinho. Eu falei, seu filho de uma... Você não pode trancar o filho dos outros dentro de casa, não. Você é um filho, né? Xinguei ele todo lá do jeito que eu podia. E fui com os nossos filhos dar um passeio, porque eu tava morrendo de saudade deles, né? Uhum. E aí, por eu ter proferido esses xingamentos lá para ele, ela pegou o meu áudio lá, alguém deve ter gravado, mandou para a delegacia e cheguei lá na delegacia como um agressor, já respondendo lá a medida protetiva, que eu chamo de mentira protetiva. Uhum. Porque no relato que foi dado à delegacia, foi escrito lá, no relato, né, foi relatado lá para o delegado, que eu estava indo visitar meus filhos sem avisar. Sendo que eu tenho uma prova, como eu acabei de mostrar aqui, que sim, que eu avisei que eu estava indo. Não foi por falta de avisar. E cria-se toda uma narrativa, como, por exemplo, dizer que eu fui no trabalho infernizar a vida dela. Eu não fui infernizar a vida dela. Meus filhos estavam trancados dentro de casa. O que caberia até mesmo uma acusação de cárcere privado. Você não pode trancar outra pessoa. Né? Os nossos filhos foram privados de liberdade e de ter contato com o pai. E por aí vai. E aí, resumindo, ali, no final do dia, depois de toda aquela confusão, ela chegou lá correndo, colocou as crianças para dentro de casa, né? E tentou me agredir com um tijolo e um pedaço de madeira. E eu saí de perto. Tive o controle emocional de não entrar em conflito e sair de perto. E fui direto para a delegacia para poder registrar a queixa. Seus filhos assistindo tudo isso? Assistindo tudo isso. E fui registrar a queixa pelo descumprimento do acordo judicial. Uhum. E aí, quando cheguei na delegacia, simplesmente eu já estava lá na condição de acusado, respondendo pela questão da Lei Maria da Penha. Porque supostamente eu cometi uma série de abusos. Entende? Então, resumindo, no final do dia eu fui intimado por um oficial de justiça que me achou lá no WhatsApp, me mandou uma intimação, dizendo que eu não podia me aproximar dos meus filhos, não podia chegar a menos de 100 metros dos meus próprios filhos e não podia manter contato por telefone com eles. Então, você percebe que a própria justiça provocou uma punição nas crianças, não podendo aquelas crianças falar com o pai? Sim. E aí, eu falo que foi o pior dia da minha vida esse dia, porque assim, foi uma dor muito terrível depois disso. Alguns dias depois, eu fui fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, que foi uma cirurgia também que eu
no pós-cirúrgico desmaiei e tudo, e vivendo essa dor da alienação Uhum. parental, desse afastamento. Mas o fato é que essa mentira protetiva, né, eu chamo de mentira protetiva porque foi baseada em uma mentira, ela só foi ser derrubada 5 meses depois, porque a minha filha, ou a nossa filha, começou a fazer desenhos. Papai, tô com saudade. Papai, cadê você? Papai, eu te amo. 5 meses. Criança sofrendo, né? Criança sofrendo. E eu também. No serviço eu comecei a ter ansiedade, depressão. Como é que isso impactou diretamente o seu trabalho, que você falou que era servidor público Era na servidor ocasião, público, né? servidor público. Hoje você está atuando mais como escritor e terapeuta. Sim, Mas na ocasião você era servidor público. era servidor. Na época, Lia, eu fiquei tão doente, eu tive um burnout, Uhum. ansiedade, depressão, e eu tentei tirar a licença saúde, só que a perícia barrou minha licença, eu não consegui tirar a licença saúde, seria meu de direito, e não conseguindo tirar a licença saúde, eu tentei ainda tirar uma licença para interesse particular, que lá internamente, administrativamente, lá na ANTT, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, eles simplesmente não foram competentes para julgar o meu caso ali em tempo hábil. Então o tempo foi passando, na época eu estava fazendo um trabalho que lá a gente chama de PGRT, é um programa de gerenciamento do trabalho remoto. Você pode trabalhar em casa. Sim. Só que tem uma norma interna lá que diz o seguinte: se você estava trabalhando nesse programa de trabalho remoto e aí você passa a voltar para o trabalho presencial, você não fica mais lotado no estado que você está. Você tem que ir para Brasília. E eu fazia faculdade aqui na UFMG. E aí o meu chefe queria que eu fosse bater ponto em Brasília. Eu falei, não, cara, não vou bater ponto em Brasília. Ainda mais na época eu tinha feito aquela cirurgia, estava me recuperando da cirurgia. Enfim, eu não me adaptei ali no serviço remoto e queria voltar para o presencial. Mas eles queriam que eu fosse para Brasília. Eu falei, cara, eu não vou para Brasília. Eu estou tentando entrar aqui com pedido de saúde, porque eu não estou bem. Não consegui. Não estou conseguindo a licença para interesse particular. E aí, só que foi dando prazo ali. Eles queriam que eu fosse bater ponto em Brasília, exigindo que eu fosse bater ponto em Brasília. Só que quando passa de 30 dias, se você não bater ponto... E você era concursado em Minas. Eu era federal. Ah, tá. Primeiro concurso da NTT eu passei, trabalhei e morei em Brasília. O segundo concurso, eu passei para o Espírito Santo, fiquei lá 5 anos, depois eu vim removido para BH. Então, eu estava lotado em BH. E ele queria que você batesse ponto em Brasília. Isso. Tanto que eu iniciei faculdade na UFMG, curso de gestão de serviço de saúde, em 2018. E me formei em 2024. Esse episódio que eu tô te narrando... Foi um caos, né? Foi em 2021 a separação. Então foi o caos total. Eu não tive apoio nenhum. Fui completamente ali, digamos assim... E você buscou ajuda na época? Psíquica, terapia? Fui atrás dos atestados. Como é que você fez para ficar melhor, assim, nesse caso? Eu tenho pelo menos 54 dias de afastamento. Tudo comprovado ali com atestado, burnout, transtorno ansioso depressivo. Então tá tudo comprovado. Tem perícia feita, registrando lá que eu tinha que se afastar. E você pagando pensão. E eu pagando pensão. Se não pagasse, ia preso. Isso. Só que a perícia que não foi pra frente foi a perícia do afastamento por causa do burnout. Sim. Aí, quando é assim, vai para uma junta médica. E como a NTT não tem, ela faz ali uma subcontratação, ela usa de outros órgãos, que em alguns momentos na minha carreira foi a PRF, mas naquele momento era o Cefet, era utilizada a junta ali de médicos do Cefet, que aliás a gente era muito mal atendido lá. A gente chegava lá, é da NTT? Manda entrar aí, sabe? Você via aquele descaso assim no atendimento, e aí eu não consegui convencer a perícia ali que eu realmente estava mal. Então, como estava dando os 30 dias, se eu continuasse sem bater ponto em Brasília, eu poderia ser demitido. E por honra, a minha honestidade, eu tenho honestidade como valores, eu pedi a exoneração porque eu me senti desrespeitado ali, não me senti acolhido, não me senti ouvido. Sim. Senti que houve uma negligência ali, né? Era o meu direito ali de me afastar pela licença de saúde e tentei outros caminhos também, e eu acabei pedindo a exoneração. Então, você perguntou das consequências, acho que a principal consequência é essa. E isso afeta também as crianças, né? Porque eles recebiam uma pensão. Eu pagava de pensão, Lia, eu pagava R$ 1.100 de pensão para cada filho. Então, além dos 2 filhos que eu tinha com a minha segunda esposa, eu tinha mais um filho com a primeira. Então, eram 3 filhos, ou seja, R$ 3.300 de pensão, e eu ainda era obrigado a pagar plano de saúde, mais R$ 1.200. Era R$ 4.500 por mês da minha renda, só com pensão e plano de saúde. Isso era mais 60% da minha renda. E não tinha direito. E não podia ligar para dar uma boa noite, não podia... Né, e as consequências disso na vida dos seus filhos, Ednar? Porque na sua a gente já está vendo que foi um caos, né? Saiu do trabalho, uma série de situações aí psicossomáticas.
E os seus filhos, no caso? Você não tinha acesso a eles? Você tinha alguma notícia, pelo menos? Você sabia o que estava acontecendo? Raramente. Inclusive, depois da pandemia, quando eles voltaram para a escola, eu era contra eles acessarem a escola. Naquele momento ali, pós-pandemia, tinha pais que deixavam, pais que não deixavam. E aí, o que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo que os nossos filhos tinham voltado para a escola. E eu falei, mas eu não autorizei que eles voltassem para a escola. E aí a diretora falou, não, mas tem um documento aqui assinado pela mãe dizendo que pode, mas a guarda é compartilhada, eu tenho o direito de me manifestar. Então eu não fui consultado, percebe mais uma vez a exclusão. Entendi. E aí eu liguei para a diretora e falei assim, olha, eu não autorizo eles a voltarem a estudar. E eu quero cópia desse documento que está aí. Aí eles me forneceram cópia e as crianças foram retiradas da escola. Aí você pode olhar para essa situação e falar assim, nossa, mas isso aí é, né, que pai, cabeça dura, né? Mas, cara, tá errado. As crianças só poderiam voltar a estudar com a minha autorização e da mãe. Era uma guarda compartilhada naquele momento. Sim. Aí, posteriormente, com essas situações de conflito, você acaba também não conseguindo conduzir ali aquela separação e a convivência com os filhos numa guarda compartilhada. Posteriormente, a justiça concedeu a ela a guarda unilateral, tendo em vista ali a nossa situação conflituosa. Mas como principal consequência na vida das crianças, eu diria que foi a perda do plano de saúde, que é um ótimo benefício hoje em dia. A gente tinha plano de saúde da Unimed, da Amil, que são os melhores do Brasil. Sim. E a pensão eles ficaram sem receber. A pensão que eles recebiam, que era uma pensão de R$ 1.100 para cada filho, ou seja, R$ 2.200 por mês, eles deixaram de receber. E na sua vida tiveram várias consequências, né? Você falou que teve também um estudo psicossocial no processo. Como é que Sim. foi? Como é que funciona isso? Esse estudo psicossocial ele é muito tendencioso porque, no meu caso, eles pegaram aquele boletim de ocorrência que foi baseado em uma falsa queixa e, com base nesse boletim de ocorrência, o estudo afirmou que eu era um pai agressivo. Então, eu não fui ouvido nesse estudo psicossocial. Você não foi ouvido e nem testemunhas do seu lado. Foi Não. só um lado que foi ouvido. Só um lado, exatamente. E eu tenho amigos hoje, Lê, que passaram por isso também e enfrentaram a mesma questão. No estudo psicossocial não foram ouvidos. Eu nem sabia que existia isso. Estudo Existe. psicossocial. E quem faz geralmente é o assistente social da prefeitura da cidade. Recentemente eu viajei para uma cidade aqui no interior de Minas para fazer uma denúncia no conselho tutelar de lá em relação a uma criança que estava morando com a mãe utilizando essa criança só para receber o Bolsa Família, maltratando o menino. E aí, esse pai desse menino, ele é um amigo meu, e ele conseguiu gravar, assim, 52 minutos de fala desse garotinho, dizendo que ele era agredido pela mãe, que o padrasto bateu na cara dele. Uma coisa, assim, absurda. E ele chegava a afirmar assim, Lia, pai, a minha mãe, ela não é uma mãe. Ela é do mal, pai. Eu não quero voltar para... O menino falando isso, Nossa. Lia. É terrível de ouvir. E aí fomos lá no conselho tutelar e conseguimos trazer a criança para cá. Eu fui junto com ele, viajamos 280 quilômetros para essa cidade. Mas você está fazendo esse trabalho de ajudar os pais através desse canal Arapuca? Isso. Eu criei um canal chamado Arapuca, que é o maior canal do mundo sobre alienação parental. E se ainda não é, um dia irá ser. Mas ele nasceu com esse propósito de ser a voz aí de pais, de homens principalmente. Mulheres também são bem-vindas se estiverem passando por uma alienação parental. Mas a grande questão é interferir, é criar consciência para que os adultos deixem de lado as suas diferenças e se preocupem com o que mais Os adultos importante. sejam adultos, né, Ednardo? Exato. Que o que tem de mais importante no alienação parental, Lia, é o bem-estar das crianças. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito um monte de merda que eu fiz. E aqui eu tô, né, reconhecendo os meus erros e até pedindo perdão pelos erros que eu cometi. Mas isso também não invalida ali que as outras partes erraram, principalmente o sistema que deveria ouvir, acolher e investigar. E saber que isso é um momento de dor dos que estão se separando. É um momento de dor para as crianças que estão perdendo alguém ali, no caso, ou o pai ou a mãe, daquela presença física diária. E não existe hoje, pelo que você está me falando, um órgão competente que vai avaliar esses dois lados e pensar no bem-estar da criança, que é o que está escrito na lei, mas parece que na prática nada disso acontece, né, Ednardo? Não é visto que o Ednardo está mal, a ex-esposa está mal, ambos estão, de repente, numa briga e as crianças não têm nada com isso e não tem um órgão para separar o que é do Ednardo e da ex
e o que é lei, o que deve ser cumprido, né? Então parece que é isso que Na verdade, acontece. tem os órgãos que deveriam fazer, só que não fazem. Não fazem, né? Exatamente. E aí eu entro com o conceito de alienação parental institucional. Mas aí o seu canal, então, Arapuca, ele foca mais em quê? Ele para chamar atenção, para ajudar, o que é a função aí desse canal? A função é justamente mostrar casos de alienação parental, trazer consciência, Provocar os órgãos, é isso? provocar os órgãos, que são Entendi. completamente omissos. Completamente omissos. Imagina, lá no Espírito Santo, os promotores de justiça lá, eles ganham mais de R$ 50.000 por mês, em média. A média de salário lá, tem 20 promotores lá que ganham mais de 100 mil por mês. Os caras não conseguem levantar a bunda da cadeira e investigar um caso, pô. Eu mesmo denunciei um promotor de justiça lá na corregedoria, não fizeram nada. Denunciei o presidente do conselho tutelar para a promotoria, que deveriam agir. Lembra aquele dia que o conselho tutelar foi lá e viu que o portão estava trancado? Eles tinham que ter feito o registro. Eles têm que ser imparciais. Poxa, um pai está acionando ali o conselho tutelar, ele chega na casa, constata que o portão está trancado e nem registra esse ato. Isso está errado, ele tem que registrar. Ele é obrigado por lei a fazer aquele registro sob pena de cometer o crime de prevaricação. Ele está prevaricando. Então, assim, todo mundo vai passando pano, ficando com dozinha ali da mulher, mas a mulher também tem a responsabilidade dela. É claro que eu entendo que ela é uma mãe solteira, que está trabalhando e tudo mais, cuidando das crianças, mas isso não pode ser um motivo ou uma desculpa para ela impedir o contato do pai com aqueles filhos, que é o que acontece na maioria dos casos. E ao passar por essa situação ali, eu percebi que está acontecendo com um monte de gente de maneira descarada, de maneira irresponsável. Deve mesmo, porque se os órgãos não estão cumprindo a parte deles, deve ter um emaranhado de pessoas aí. E, no fim das contas, os mais prejudicados são os filhos, né, Ednardo? E aí vem aquele tanto de trauma para depois investir pesado em terapias. Teve um caso curioso que você comentou comigo uma vez, que estava envolvendo um comprovante de residência que foi apresentado em juízo. Como assim? O que aconteceu? Sim, em muitos casos de alienação parental, aí os advogados e advogadas, que são, na maioria dos casos, mercenários, e eu te falo tranquilamente, 95% dos advogados é tudo mercenário. Então eu sei que vai ter muitos que vão ficar aí com raivinha de mim, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se achar que tem que me processar, é processo. Quantos você chegou a acionar nesse seu caso para tentar resolver? Vários, já conversei com os melhores advogados do Brasil. Então, mas a maioria só pensa no dinheiro, não pensa no meio. Eles querem colocar a lenha na fogueira para ver o circo pegando fogo, entende? E é um momento de muita fragilidade, né? Então, Sim. Eles se aproveitam talvez disso, né? Exatamente. Tá vulnerável ali. Eles não estão nem aí, na verdade. Eles querem ver o circo pegando fogo ali. Mas o que aconteceu nesse caso do comprovante de residência? Então, o caso de comprovante de residência, aí os advogados mercenários, eles utilizam como estratégia ali para, digamos assim, aguçar ainda mais a alienação parental, para excluir aquele pai, eles acabam incentivando com que a mulher entre com pedido de guarda unilateral. Então, conta-se toda uma narrativa. No meu caso, eu era um cara agressivo, que fui perseguir ela no trabalho dela, mas ninguém conta que eu estava lá num dia que eu combinei com ela de ir lá e que ela estava se vingando lá daquele dia que eu tinha denunciado ela no conselho tutelar. Isso aí não se olha. Então, constrói-se essa narrativa e fala assim, poxa, esse cara aí é um pai agressivo, a gente tem que dar a guarda para a mulher. Então, olha que interessante. Eles utilizam essa prerrogativa da guarda unilateral para excluir aquele pai. Aí onde eu falo da alienação parental institucional. E a questão do comprovante de residência foi justamente... Lembra que eu falei que na pandemia eu morei lá? Sim. Eu fiquei lá temporariamente na pandemia, né? Morando lá com a minha segunda esposa e com meus filhos, né? Nossos filhos. E aí, para ajudar nas despesas de casa, eu falei, pode colocar o comprovante de luz no meu nome. Foram alguns meses que eu fiquei lá. E aí, isso foi 2020, a pandemia. A gente separou em 2021. Esse processo de guarda unilateral foi em 2022. As advogadas pegaram o comprovante de residência, que eu fiquei lá alguns meses, apresentou no processo de guarda unilateral, e com base naquele comprovante de residência, de alguns meses que eu morei lá, o juiz acreditou naquilo e determinou que eu passasse a visitar os meus filhos, né, os nossos filhos, de 15 em 15 dias, mesmo eu morando em Belo Horizonte e as crianças morando lá no Espírito Santo. Então percebe que houve uma litigância de má-fé? Percebe que elas pegaram um documento que não corresponde à realidade? E aí, que prova que eu tenho contra isso? Não precisa nem, assim, eu fiz faculdade na UFMG presencial de 2018 a 2024.
Eu estava residindo aqui presencialmente. O período que eu fiquei lá na pandemia foi uma exceção, foram alguns meses, e realmente o comprovante de residência estava no meu nome. Só que elas Então, pegaram mas aí aquilo. eles queriam te obrigar a ir de 15 em 15 dias. Se você não fosse, perderia a guarda, é isso? Não, se eu não for, eu vou ser um pai omisso, um pai ausente, um pai que. Essa é a narrativa que eles querem. Entende? Elas querem forçar aquele pai a ter obrigação de conviver com a criança de 15 dias para depois falar, tá vendo? Ele não cumpre a obrigação dele. Entende? Essa que é a narrativa. Sim. Percebe? Aí eu te pergunto assim, ó, como jornalista, o que você acha que uma pessoa tem na cabeça para ela pegar um comprovante de residência temporário, colocar num processo de guarda unilateral para forçar um pai que mora em outro estado a visitar os filhos de 15 dias? Isso é coerente? Isso é razoável? Na minha cabeça não faz sentido. Tem que ter uma explicação para isso. É o que eu vejo muito, não como jornalista, eu já vejo como terapeuta. Eu vejo que existia uma guerra entre você e ela e os filhos eram a arma, né? Exatamente. Então, infelizmente, né, colocou os filhos ali para te atingir e você, ao mesmo tempo, também para se defender, né? Então, assim, virou uma guerra Cair mesmo. na pilha ali, né? E, infelizmente, pelo que você narrou aqui do Conselho Tutelar, dos promotores, que você, né, critica muito, fala mais sobre isso, Ednardo. Assim, por que você acha que todos são assim ou foi especificamente no Espírito Santo? Essa questão do Conselho Tutelar e dos promotores. Olha, eu ouvi de vários advogados, aí não sou eu que estou falando, são vários advogados que me falaram que a Justiça do Espírito Santo é a pior justiça do Brasil. Nós gravamos aqui um podcast onde eu mostrei uma reportagem Sim. da Gazeta de fevereiro de 2024, mostrando essa questão dos salários. Tem 20 promotores lá no Espírito Santo que ganham mais de 100 mil reais por mês. Então, assim, aí voltando até mesmo à questão da minha mentira protetiva. Se eu fui proibido de falar com os meus próprios filhos, fui proibido de chegar a 100 metros deles, e 5 meses depois veio uma outra decisão de uma outra juíza mandando derrubar aquilo, o que será que essa promotoria estava fazendo que eles não podiam intervir no caso? Será que... Olha que interessante, a mulher ela consegue a medida protetiva em 24 horas, mas para mim demorou 5 meses para eu reverter isso. E aí talvez você pense, Edna, então você está fomentando essa guerra aí entre homem e mulher? Tudo bem, esquece a guerra de homem e mulher. Olha para o direito da criança, no caso. Por que a mulher consegue a medida protetiva em 24 horas e essas crianças ficaram 5 meses afastadas do pai? E tem gente que fica mais, Lia. Uhum. Tem gente que está há 20 anos sem ver os filhos, 4 anos, 8 anos. E vai perdendo contato, o filho acaba achando que é o pai que não quer ter o contato, que é o pai que abandonou. Exatamente. Aí começa a ouvir frases dentro de casa. E aí começa também, entre aspas, no seu caso, um abandono afetivo, né? Porque eles devem ter se sentido abandonados, né? Seus filhos. Com certeza. Eles não estão sabendo que você está na guerra ali para poder vê-los. Ou se ficaram sabendo, foi dessa forma também que você foi agressivo. Mas você comentou aí que a sua filha começou a fazer desenhos. Sim. E como é que se deu, então, aí nesse caso? Psicóloga, mãe, professora? Não, nessa época, como eu estava proibido ainda de ter contato com ela, né? Familiares meus, né? Pessoas ali da nossa rede de apoio começaram a me mandar essas mensagens. E aí eu fui, através da minha advogada, ela juntou nos autos. Uhum. E aí ela mesma, né, a minha segunda esposa, percebeu que estava prejudicando ela. Ela foi lá e colaborou para que nesse momento fosse retirada a medida protetiva em relação às crianças. Só que mesmo depois que tirou a medida protetiva em relação às crianças, ela continuou não colaborando, vamos dizer assim. Entendi. O que você me Foi isso. fala dessa alienação parental e o luto? Que você escreveu o livro, né? Como superar o luto com a hipnose. Você acha que tem a ver a alienação parental com o luto também? Tem tudo a ver. As mesmas fases do luto, que são 5, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, são exatamente as mesmas de uma alienação parental. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele, eu senti na pele. E ao mesmo tempo em que eu passava por essa situação, eu atendia como terapeuta e chegava para mim muitos casos de luto. Então é nítido quando você começa a viver aquilo todo dia, na sua vida pessoal, na vida dos seus pacientes, e nas redes sociais também você começa a ver isso. E tem outros autores também que falam sobre essa questão do luto de uma alienação parental, só que é um luto de uma pessoa que está viva, o que acaba sendo ainda mais angustiante. Por quê? Porque a morte ela traz ali uma ideia de conformação. Você sabe que não tem volta, mas numa alienação parental a pessoa está viva, então é como se você vivesse um luto que vai oscilando ali, ou talvez vai até piorando ao longo do tempo. Então, basicamente é isso.
os seus filhos eles ficam sendo órfãos de pai vivo. Isso. Basicamente é isso que acontece numa alienação parental. É terrível, né, Ednardo? Para os É um- dois lados, principalmente para os filhos que não estão entendendo essa dinâmica. O adulto, ele tem que entender, por mais que ele está sofrendo, ele sabe o que está acontecendo. O filho, não. Ele começa a ter uma confusão ali, né? Mas que bom que você está pegando, Ednardo, essa sua dor e transformando em propósito, né? E você tem habilidades e técnicas para escrever livros. E você está escrevendo também agora um outro livro, né? Que é sobre alienação Alienação parental. parental. Você também tem essa didática de ensinar pessoas a escrever? Sim, hoje eu consigo orientar uma pessoa. Aliás, é a minha primeira mentorada. Ela lançou o livro dela lá em Oh, que Ibirité, legal. que foi um livro sobre inteligência emocional para crianças. O nome da minha mentoria é Mentoria Meu Primeiro Livro Físico. Ou seja, eu ajudo terapeutas, treinadores, E esses encontros são presenciais, online? tudo online. Tudo online. Tudo online, dá para fazer tudo online. Você acha que quantas sessões, mais ou menos, ali? Olia, todo o processo para você publicar um livro, ele varia ali de 20 a 90 dias. Sim. Então vai depender, por exemplo, se a pessoa ela quer fazer tudo na mão, se ela aceita utilizar uma parte ali com a inteligência artificial para ganhar produtividade. Então tem muita coisa que dá para fazer com IA. Dá para fazer um livro híbrido, dá para fazer só escrito manualmente. Então depende da forma que ela vai fazer. Entendi. Mas em geral são 90 dias para o seu livro estar completamente pronto, começando do zero. Hoje E o seu sai quando, Ednardo? Fiquei curiosa agora. o de alienação parental? Isso. Então, eu tinha inicialmente pensado em fazer as oitivas dos pais que estão participando até julho, só que eu resolvi prorrogar. Eu gostaria muito, Li, que tivesse uma mulher. Então, ó, você que é mulher, que está me ouvindo aqui, passou por uma alienação parental, me procura, entre em contato aqui ou no canal arapuca.oficial ou no @terapia de renascimento no Instagram. Me procura e conte a sua história, conte para o mundo como é a sua dor de uma alienação parental, porque muita gente acha que é só com os homens. Realmente, a maioria dos que passam alienação parental, que são vítimas de uma alienação parental, são homens. Só que mulheres também. Quando eu era motorista de aplicativo, eu conheci uma mulher que ela passou por uma alienação parental também. Teve que pagar R$ 8.000 de honorários com o advogado e não conseguia ver os filhos adolescentes, gêmeos. Nossa. Olha que dor terrível. Então, mulheres também são bem-vindas nesse projeto. Eu quero, Lia, mostrar que a alienação parental é uma dor real. Ela é uma dor tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente ela traz consequências seríssimas na vida da criança. E eu queria até que você contribuísse nesse ponto, porque você hoje, como terapeuta, psicanalista, você com certeza faz essa relação, né, dos traumas que a pessoa tem na vida adulta e aquilo que ela vivencia na infância. Então, acho super importante trazer essa consciência para as pessoas. Eu falo assim, Dinardo, que se eu puder falar para os pais aí, né, que estão se separando, não se separe dos filhos, né? Não coloque os seus filhos como arma para barganhar, sabe? Porque os filhos, amanhã, quando entrarem na adolescência, vão ser pessoas que vão estar ou com ansiedade, crise de pânico, ou vício, né? Pessoas viciadas, pessoas cometendo excessos, porque todo excesso esconde uma falta. Então, assim, eu vejo duas crianças se separando, né? Eu atendo muitos casais e eu vejo assim, mas um fica projetando no outro, que é o reflexo do espelho. É sempre um tentando mudar o outro e nunca a si mesmo. Sempre a culpa é do outro. E nisso os filhos ficam ali no meio, igual um ping-pong, sendo jogados para lá e para cá. E psiquicamente falando, principalmente crianças ali de 0 a 10 anos, são esponjas. Então, eles pegam tudo no ar, tudo que está acontecendo, aí começa a adoecer, vem patologias, crise de asma, faz xixi na cama, nota na escola, ou começa a brigar na escola, e é sempre assim, a criança ela não está sendo vista, a mãe ou o pai não assume que a responsabilidade disso é deles. O problema é da criança. É TDAH, é isso, é aquilo, essa menina é difícil. Não existe criança difícil, existem pais difíceis. Então, eu acho que é muito importante esse tema que você está trazendo. Agradeço você abrir seu coração, sua mente, que é um tema delicado demais. E como você falou muito aqui de Ministério Público, de Conselho Tutelar, de polícia, o que você me fala dessa lei de alienação parental? Você é contra ou a favor da revogação?
Eu sou completamente contra a revogação, só que eu digo assim que hoje a lei é muito mal aplicada. Você não tem uma aplicação efetiva justamente por causa da omissão e negligência de quem tem o poder de olhar. Eles não investigam, não fazem o que tem que ser feito. Então, assim, no meu caso, olha para você que interessante. A lei existe desde 2010, mas ela não foi aplicada. O que eu penso? A lei de alienação parental, ela prevê 3 níveis de punição ali. Primeiro, uma advertência para aquela mulher, depois um aumento de convívio e depois a perda de guarda. A gente tem dificuldade para conseguir essa advertência. Então, assim, o que eu falo para os juízes e promotores e magistrados? Cara, começa a dar advertência logo no início. Começa a dar muita advertência. Se a advertência não adiantar e aquela mulher continuar cometendo um ato de alienação parental, aumenta o convívio. E depois, inversão de guarda. Mas a gente tem dificuldade para fazer aqui o começo. E aí acontece coisa que E como não aconteceu tem comigo. terapeutas, psicólogos nisso, junto com esses órgãos? Existem vários caminhos para seguir, né? Aquilo que você falou no início, né? A gente que é terapeuta, que passou por aquela dor, a gente tem ali Mas uma eu falo compreensão Ministério maior. Público. Eles não têm lá dentro alguém competente para entender que a criança está sendo prejudicada? Tem a constelação familiar, que em algumas varas de família, Não né, está sendo usada. está sendo usada. Mas lá no Espírito Santo, quando eu fui falar disso lá, eu fui debochado lá. Riram da minha cara, não rolou. É, o Espírito Santo, pelo visto aí de nada, é trauma em cima de trauma, né? Infelizmente, tomara que os órgãos competentes Inclusive, ó, federais possam fazer alguma coisa, né? essa daqui é a minha defesa que eu fiz, ó. Peguei todos os comprovantes de pensão. Isso aqui é a primeira vez que eu falo publicamente, ó. Aqui estão todos os comprovantes de pagamento de pensão desde 2021, desde quando eu me separei. Tá tudo aqui. E na minha defesa, eu começo falando um negócio aqui bem interessante, que é justamente a primeira coisa que eu falo na minha defesa aqui é sobre o curso de formação em constelação familiar que eu fiz. Uhum. Graças a esse curso, Lia, uma das primeiras atitudes que eu tomei foi desistir de uma ação que eu tinha contra a minha ex-esposa, onde eu estava cobrando valores financeiros por uma dívida que eu tinha com ela lá atrás. Uhum. Era uma dívida referente à casa que ela mora hoje com os nossos filhos. Então, Sim. qual que era a dinâmica? Aquela pensão que eu pagava para ela, que era R$ 2.200, ela me pagava R$ 2.000 de volta. Então, ela recebia 2.200 de pensão, me pagava 2.000, ela só ficava com R$ 200. Uhum. Só que era uma dívida reconhecida pela justiça. E é referente à casa que ela mora. Só que um certo mês ela ficou sem me pagar. E na época, conversando com a minha advogada, ela falou assim: olha, Ednardo, se ela não pagar isso, ela não está reconhecendo ali que tem uma decisão judicial. Então ela vai continuar descumprindo, vai continuar não deixando você falar com os filhos e tudo mais. E o remédio para isso é você entrar com uma execução, porque você tem o direito de receber. Entrei com execução em fevereiro de 2022. Só que só foi ser executado em setembro de 2024. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu pedi exoneração, então fiquei sem a renda. Então, no primeiro mês ali que eu parei de pagar a pensão, porque eu tinha sido exonerado do serviço público, ela deixou de receber ali, ela deixou de me pagar o que ela devia. Então, meio que ficou elas por elas. Sim. Inclusive, quando ela foi cobrada pela justiça, ela fez uma ata notarial de uma conversa que ela teve com o meu advogado, falando: olha, eu não estou pagando porque a gente está meio quites. Então, quando uma pessoa olha de fora para o meu caso e vê que eu fiquei alguns meses sem pagar a pensão, foi por isso, porque na verdade eu não tinha que pagar a pensão, eu tinha que receber aquele dinheiro e fazer ali esse abatimento, mas isso não ocorreu. E o que você falaria hoje, a mensagem, né? A gente já está chegando ao fim aqui. O que você falaria para quem está passando por isso hoje? Fuja da justiça. Se você deixou a sua situação chegar na justiça, você é um incompetente emocional, assim como eu fui. A gente fala muito de inteligência emocional, você já vou falar de burrice emocional? Foi o que eu fiz. Inúmeras recomendações que minhas advogadas deram, se eu ouvisse hoje com a maturidade que eu tenho, eu não seguiria. Dá uns 2 exemplos aí que você poderia ter feito diferente. Coisa que eu poderia ter feito diferente, essa ação mesmo de execução. Ela deixou de me pagar, eu poderia ter relevado, não entrado com uma ação, conversado com ela, até pagado os R$ 700, porque saiu muito mais caro depois. Sim. Eu participei também da oitiva de um pai lá de São Paulo, que ele conta que ele fazia visitações assistidas com os filhos dele no shopping, geralmente era um local público. E aí chegou uma certa visitação, Lia, que a pessoa que foi acompanhando os filhos dele lá era um cara assim, parecia um marginal, sabe? Um cara estranho, um cara fechado.
Ele ligou para a advogada falou, ó, chama a polícia, porque tá muito estranho. E aí ele chamou a polícia, deu maior confusão. Depois disso, ele nunca mais viu os filhos dele. Então, outro exemplo que às vezes você ouvir ali o conselho de um advogado, que, volta a repetir, na minha opinião, a maioria são mercenários, só quer o seu dinheiro, é uma opinião ali que ele vai se aproveitar do seu descontrole emocional para te sugerir algo que depois só vai fazer você colocar mais dinheiro no bolso dele. É melhor você ser humilde, recuar e tentar resolver aquele conflito ali de casal no diálogo. A coisa mais importante que eu acho que eu posso dizer aqui é isso, resolva no diálogo. E para mim, Lia, o que fica de mais importante é isso aqui, ó. Muita gente, né, acha que eu abandonei meus filhos. Isso daqui, ó, é um presente que eu recebi da minha filha. Papai, te amo. Essa foto aqui, a minha própria filha, ela editou no Canva. Mas hoje tá tudo bem? Mais ou menos. Esse aqui é um diploma que eu recebi, de todos os diplomas que eu tenho, de curso de formação, e veio junto com esse porta-retrato. Olha que coisa mais linda. Eu amo meu pai, que ele fez na escolinha. Sabe aqueles presentinhos de escolinha, aqueles desenhos tudo rabiscado? Deixa eu mostrar esse aqui pra câmera. Então, esse aqui, ó, de todas as formações que eu tenho, ó, diploma de melhor pai do mundo. Isso aqui eu vou botar no quadro e deixar lá na parede. Mas isso aqui dá fica uma tudo boa lá. notícia, pelo menos hoje está conseguindo falar com seus filhos. Tô conseguindo, Lia. Tô me reerguendo também, porque financeiramente, depois que eu saí do serviço público, eu tinha um certo padrão de renda. Depois caiu muito. Então, eu estou me reerguendo, me reconstruindo na minha carreira como terapeuta e agora com essa questão dos livros também. Dia 6 de dezembro agora eu estarei lá em Alphaville, fazendo o lançamento do livro lá em São Paulo. Tudo através de network, parceria, trabalhando e correndo atrás de forma honesta, né? Sim. Dos meus objetivos e tudo sempre pensando neles também. Ednardo, a gente vai encerrando por aqui, né? Já passou rapidinho essa hora. Eu queria te agradecer muito por abrir esse canal, esse tema, né? Esse episódio que foi o holocausto afetivo, realmente, assim, né? Não só para você, mas para as crianças. E eu desejo do fundo do meu coração que tudo se resolva da melhor forma, né? Eu sei que você fez algumas constelações, eu sei que o campo já está se mexendo, né? E o amor sempre vence. Então, com amor, com a espiritualidade e principalmente a gente ceder, começar a ceder, abrir mão para que o outro também abra mão, né? Parar com essas competições e pensar 100% nos filhos. Eu acho que é isso que você está trabalhando e fazendo. E eu desejo de coração que você tenha aí uma amizade com seus filhos, uma proximidade com o mais novo também, que eles possam entender o tamanho do seu amor, que infelizmente não está conseguindo ainda, né, ser da forma que você quer e merece. Mas eu tenho certeza que se você continuar nesse ritmo, uma hora vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. E sua filha te ama muito e ela precisa muito do pai. Todos eles, a prova tá figura aqui. masculina. Quantos anos que tá o mais novo? O mais novo tá com 6 e a menina tá com 12. O mais velho, que é o do outro relacionamento, ele já é adulto. Já é adulto. E eu também, Lia, termino aqui te agradecendo. Eu acho que não tem pessoa no mundo melhor que você para estar aqui. Uma pessoa tão consciente, terapeuta, psicanalista, autora de um livro sobre traumas. Sim. Então, jornalista. E sofri muito essa alienação aí também. Então, você sabe o tanto que um pai faz falta na infância. E é sobre isso, Lia. Não é mais sobre o Ednardo isso aqui. Isso aqui eu estou expondo, isso aqui eu volto a dizer. Eu peço perdão, eu digo que eu sinto muito por estar expondo aqui. Procurei não dizer nomes de ninguém. Mas não é mais sobre o Ednardo, é sobre trazer consciência num sistema que está ferrando a vida de um monte de homem. Está uma verdadeira guerra entre homens e mulheres. E o meu objetivo aqui é trazer consciência, mostrar que eu passei toda essa dor e que eu preferi me recolher na minha tristeza, na minha depressão, do que ser agressivo. E eu quase fui por esse caminho. Muitos homens, eu acredito, que vão se tornar agressivos por passarem uma alienação parental. Diria até, como diz uma advogada chamada Jamile Venceslau, que os casos de feminicídio muitas vezes ocorrem por causa de uma alienação parental. E a sociedade não está enxergando isso ainda, como deveria. E os casos só aumentam, né, de feminicídio. Então, é muito importante que os órgãos aí que estão ganhando dinheiro público, né, você falou 100 mil reais aí, um promotor, por exemplo, que eles pelo menos estudem melhor, né, e vejam a solução para que evite mortes, evite, principalmente, Ednardo, morte de sonhos, né, de filhos com pais, e vai ficando esse ciclo, né, repetido, aí, essa corrida dos ratos.
onde o que está vencendo é o ódio e não o amor. Então, eu acho muito importante essa mensagem, por mais que você se expôs aqui, eu acho que é importante a gente expor a nossa história se for para ajudar alguém que está passando por isso. E outra coisa ali, eu falo muito assim, eu fiz um curso de formação de constelação familiar que foram 10 meses. Às vezes a pessoa faz uma constelação, não faz muito sentido para ela, mas seja persistente, vai em 1, 2, 3 reuniões. Se for preciso, faz um curso para você compreender melhor. Mas eu acredito também que a constelação familiar é um caminho lindo para trazer consciência para as pessoas. É verdade. Eu me constelei mais de 100 vezes e eu falo assim, por tudo que eu passei na infância com essas alienações, tanto de pai e mãe, foram os dois, tá? Eu e meu irmão ficamos nessa guerra, nessa queda de braço. O meu irmão, infelizmente, faleceu nas drogas, no crack. Então, as consequências são graves. Gravíssimas. Né? Lindo isso, assim. Lindo, triste, né? Mas, ao mesmo tempo, lindo ouvir você compartilhando isso para levar a consciência para as pessoas. Sim, e a constelação me salvou. Posso falar que tanto as constelações que eu faço desde 2017, mas ser consteladora, o curso terminou de me curar, digamos assim. Eu já vinha de um processo longo de terapias convencionais e holísticas, além do lado espiritual, mas o curso realmente me mostrou todos os lados da moeda e foi aí que realmente eu me curei, mas o meu irmão não teve essa chance. Então, até quando os adultos vão ficar nessa queda de braço e os filhos nessa guerra? Então, obrigado pela participação e conte sempre comigo para contribuir. Obrigado, Lia. Obrigada.